Aos domingos nós celebramos nesse lugar, que curiosamente tem o nome de Monte do Santíssimo. Diz a história, não sei se é lenda, que a família real, a família regente, ela adorava em Santa Cruz. Daí o lugar se chama Santa Cruz. Mas parece que a esposa do Dom Pedro, acho que primeiro perdeu um filho numa carruagem aqui em Bangu, em algum lugar aqui próximo. Eles achavam longe também. Eu ouvi essa história em algum lugar. E aí resolveram diminuir a distância e aí começaram a adorar nesse bairro chamado Santíssimo. Agora virou um bairro, né? Mas o nome Santíssimo viria daí, que a família real vinha estabelecer um lugar de adoração. E aqui nós estamos num monte chamado Monte do Santíssimo. Já foi um terreiro de macumba, não sei, candomblé, não sei o nome correto que dá. Depois a Varig, a Cruzeiro do Sul comprou, a Cruzeiro do Sul foi comprada pela Varig, e se tornou da Varig, depois uns empresários tentaram comprar, e por fim, caiu no nosso colo aí. Aí nós compramos com o propósito de quê? De passarmos o dia aqui, ter comunhão, assim, conhecer mais de perto as pessoas. A gente esperava que esse sítio fosse um sítio realmente para muitas coisas, para que a igreja pudesse usar. Mas aproveitamos aos domingos para nós estarmos juntos aqui celebrando ao Senhor dessa forma aqui, né? Eu sei que parece meio estranho, eu às vezes estranho, Robson, luzes, eu não sou desse tempo, entendeu? Eu acho que você também não, que tem uma origem batista, eu sei que você é outra praia. Eu às vezes estranho um pouco as luzes e tal, mas eu vou falar uma coisa para você. Esses dias, mais uma vez, Deus falou comigo sobre esse assunto. Há algum tempo, Deus me falou num retiro de jovens. Eu estava aqui no retiro de jovens, aquela galera, né? E eu falei, meu Deus, essas músicas não tem nada a ver comigo, pensando, né? Não compreendia bem as letras, sou muito crítico. Eu estou aqui, não sei o quê, mas estou percebendo a presença de Deus no meio deles. E aí me deu uma certa confusão. Falei, no meio desse negócio todo, Deus está aqui, rapaz. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, de todos os anos, de todas as épocas, que eu sou um ignorante. Eu falei, você é um ignorante, você não sabe nada. Você nasceu em 1960, outro dia você nasceu. Você não conhece os povos, as línguas, as culturas. Você não sabe de quantas formas eu sou adorado, louvado. Você não sabe nada. E as canções são várias. A gente olha a Bíblia, a gente abre a Bíblia, a gente vê os salmos, por exemplo, e os salmos são músicas. Como eram tocadas? Você sabe? Ele perguntou. Eu falei, não. Você sabe que harmonia tinha? Você sabe que instrumento era usado? Sabia, sem nada, Robson. Ele falou, então você não sabe nada de música, de adoração. Como é que tu vai estabelecer o padrão? Aí eu baixei a minha bola e fiquei desfrutando da presença de Deus ali. Mas, de novo, esse assunto voltou. Por quê? Porque já está aí nos streams da vida aquele filme chamado Movimento de Jesus. Alguém aqui assistiu o Movimento de Jesus? Não? Levanta a mão assim. Você assistiu? Um irmão. Dois. Assistiu. Rapaz, eu achei no HBO da vida, acho que está num canal desse. O Movimento de Jesus é interessante, porque o Movimento de Jesus tem a ver com o Chile. Lá a primeira vez que fui a Chile, a primeira vez em 93, o primeiro grupo que conheci allá foi justamente o grupo Movimento de Jesus. Era o grupo, eu estranhei o pastor assim com uma roupa assim meio de hippie. Em Santiago mesmo. Movimento de Jesus que era em Santiago Centro. Santiago Centro aí teria um grupo. E eu estranhei muito, porque o pastor era meio hippie. Você sabe o que é hippie?
Quem aqui conheceu o movimento hippie? Quem conheceu o movimento hippie aqui? Claro, os cabelinhos brancos conheceram, né? O movimento hippie que pegou ali da década de 70, ali, com muita força no Brasil, mas nos Estados Unidos, final da década de 60, início da década de 70, começou o movimento hippie. E eu sou justamente desse tempo, eu estranhava muito, né? Aquelas meninas com a roupa toda comprida, os cabelos que parece que não penteava 10 dias, os caras assim, barbudo, cabeludão, aí fumavam maconha, muita maconha, mais maconha do que cocaína, na época não tinha muito, mas era aquele cheiro de maconha para todo lado. Minha mãe ficava cuidado, minha mãe ficava protegendo a gente do movimento hippie, mas eu achava legal as cores, eu curtia, criança, né? Eu achava bonito assim, o visual, aquele movimento deles e tal. Mas aí os pais protegiam as crianças, porque diziam que eles eram drogados e tal. Pá. E o filme conta justamente a história desse movimento, o movimento de Jesus. A denominação depois se tornou o movimento de Jesus, porque é aquilo que você já sabe, virou uma denominação. Mas no início, eles falavam movimento de Jesus apenas para definir que acho que o título em inglês é Jesus Revolution, alguma coisa assim, a revolução, Jesus, a revolução de Jesus. Então, era uma revolução. Eles entenderam que era algo que Jesus estava fazendo. Os incrédulos pensaram nisso. Porque como é que você entende aquela multidão, aqueles jovens drogados, mergulhados na droga mesmo, e drogas pesadas, tinha LSD, aquela coisa. Como é que você explica aquela multidão se convertendo a Jesus? De repente encontravam Jesus, adoravam Jesus, se convertiam a Jesus, e os batismos eram aqueles batismos em massa. Os lugares de reunião não cabia, então tinha que ir para o lado de fora, fazer uma tenda do lado de fora, aquela galera, e eles iam chegando daquele jeitinho, porque os jovens, nessa época, era tudo colorido, e andavam em bando mesmo, literalmente. Como se explicar aquilo? Como é que se explica o movimento de Jesus Cristo? Então, eu fiquei assim, muito impactado quando eu comecei a ver o filme, né? E lembrei de 93, lá de Santiago, quando eu conheci o movimento de Jesus, aquele pastor descoladão lá na frente, aquela roupa estranha, eu falei, olha desse cara. Mas, vendo o filme, a película, como dizem os chilenos, eu cachei todo. Compreendi a situação e vi que se tratava de um grupo que estava sendo alcançado pela graça do Senhor. Agora, por que me chamou? Algum momento eu comecei a rir, eu fiz barulho, ele disse, dá para colocar um fone? Não, você não está deixando eu dormir. Quem estava assistindo na sala, o que eu fiz? Meti um negócio na orelha para não deixar ela ouvir o barulho, mas ela começou a ouvir minhas risadas. Ela falou, você está rindo tanto. É um filme sério, mas eu estava rindo. Mas do que eu ri, amados? Eu estava rindo, eu tenho que falar isso para vocês. Eu estava rindo porque eu me lembrei muito da nossa conversão, do nosso movimento de Jesus na nossa época. Porque o cara era um pastor tradicional, de uma denominação tradicional, e a filha dele conheceu um hippie, e o cara era convertido. E começou a trazer pessoas coloridas para dentro da congregação, com uma música diferente, um som diferente. E aí as pessoas começaram a estranhar. Aí houve uma cisão naquele grupo, uma divisão. Tinha um pessoal que ficava de um lado, olhando para aquele pessoal estranho. E eu comecei a me recordar do meu tempo, do meu início, quando nós começamos a pregar o Evangelho. Eu vi Marisa, eu não sei se Marisa lembra, que a gente causou algum impacto. Eu vi Marisa em algum lugar.
Lembra, Marisa, que a gente mexia um pouquinho com o conforto dos irmãos lá, que Marisa já congregava lá. Marilda não, Marilda chegou depois com o Ideraldo. A Marisa, desde os primórdios. E o que acontecia? Nós evangelizávamos as pessoas e levávamos as pessoas para a reunião. E algumas pessoas iam do jeito que estava mesmo. E eu me recordo que uma vez eu falei com 3 rapazes estranhos na rua, 3 estranhos. E os caras estavam a caráter, vestidos de mulher, assim, todo... E eu convidei, os caras toparam aí. Falei, cara, porque era a minha estratégia, eu chamava para a reunião da igreja. Eu não entendia que eu podia pregar para eles, evangelizar, batizar, não tinha. A ordem era levar para o culto. Então, eu não sabia que eu podia ali fazer a obra de Jesus de uma maneira plena. Então, o que nós tínhamos na época, acho que a maioria de vocês lembram, era o quê? Levar para a reunião da igreja para ver se alguém ouve e crê. E lá já chego eu lá com o Denise, falei com o Denise se assustou um pouco. Chegaram aqueles rapazes, todos coloridos lá, travestidos, e causou aquele mal-estar. Por quê? Porque na cabeça dos crentes, aquele lugar não era lugar para aquela gente. E eu, quando comecei a ver o filme, eu me recordei e eu comecei a rir. Falei, meu Deus, eu sei o que é isso. E o cara começou a encher de hippie, uma congregação bem tradicional, e os hippies ficavam do lado, os tradicionais do outro lado, e aquele desconforto de ficar olhando para o lado, dizendo, pô, essa pessoa não tinha que estar aqui. Mas qual o grande drama dessa história? Tem um drama aí nessa história. Qual é o drama, Franco? O drama, irmãos, é que, curiosamente, as gerações vão passando e os tradicionais acabam sendo nós aqui. Nós começamos a ter preconceitos também. Até que ponto nós também não somos hoje os tradicionais daquele tempo? Até que ponto a gente ainda não tem um monte de preconceito no coração, dificuldade de receber pessoas, dificuldade com o estilo de música, de ambiente? Até que ponto? Até que ponto a gente também não envelheceu e não, vou usar uma palavra que talvez não exista nem em português, nem em castelhano, nem em inglês, se alguém estiver cooperando aí com o Nuri. Tem alguém aí gastando inglês com o Nuri? Não? Está aí. Nem sei se tem essa neologia, uma neologia, mas não sei que ponto nós tradicionamos. Eu não sei até que ponto nós ficamos tradicionais demais e não nos abrimos para o novo de Deus ou para a maneira que Deus fala às gerações. Eu não sei até que ponto a gente também não enferruja, não vira fariseu, não vira saduceu, não vira um religioso. Eu não sei até que ponto, né? Mateus capítulo 2, versículo 11, diz que os magos entraram numa casa muito pobre, uma casa já, Jesus já havia nascido, Jesus não estava mais naquele local onde ele nasceu, já havia uma casa para ele, mas disse que entrando na casa viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Há quem diga que ouro é presente para rei. Quando um rei nasce, ganha ouro. Quando um sacerdote nascia, ganhava incenso, e o médico ganhava mirra. Quando alguém tivesse profeta, há quem diga, isso não é assim diz o Senhor, não. Mas é como se aqueles magos estivessem dizendo, nasceu um rei, nasceu um sacerdote, e ele era rei, sacerdote mesmo, juntado, mas ele é, sobretudo, médico. Jesus é médico. Quantos podem dizer amém? Você crê que Jesus é médico?
Lucas 4, 23, já na morte de Jesus, não apenas no nascimento, porque se no nascimento alguém disse que ele era médico, na sua morte, com certeza, Lucas diz, né, Jesus falando sobre ele, da sua morte, Jesus citando a sua morte, ele vai dizer que, sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Jesus cita que eles vão dizer: cura a si mesmo, em algum momento, lá na frente, se tu és Deus, desce daí. Se tu fez tantos milagres, se você ajudou tanta gente, por que você não ajuda a si mesmo? Mas também questionou Jesus, por que Jesus, na terra dele, não fez tantos milagres. A Bíblia vai dizer que Jesus não fez tantos milagres ali por causa da incredulidade daquele povo. Mas há uma incredulidade que acompanha uma certa tradição. Aí você fala: por quê, Franco? Porque era uma incredulidade de um povo que conhecia Jesus. Então, por tradição, sabiam quem ele era: filho de José, filho de Maria, o carpinteiro, teu irmão não está aqui, suas irmãs não moram aqui na cidade. Essa era a conversa acerca de Jesus Cristo. Quantos me entendem? Quantos podem dizer amém? Então, Jesus era um médico, não há dúvida. Embora o único médico que a gente conhece na Bíblia, assim, de profissão, é Lucas, né? O médico amado, mas Lucas nunca ficou conhecido como médico. Ele se tornou conhecido porque ele escreveu um documento para Teófilo, que mais tarde se tornou o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que é o único documento. Lucas e Atos é o único documento que provém dessa forma, nasceu dessa forma. Amém? Certa vez, os religiosos criticavam Jesus. Está lá os enferrujados criticando Jesus. Por quê? Porque Jesus era uma figura que atraía muita gente, mas ele se acercava dos pecadores. Jesus gostava, ou sei lá, ele ama todos, mas ele se aproximava muito daquela gente pecadora, né? E Lucas 5,31, Jesus responde a um dos questionamentos: por que ele estava tão cheio de gente pecadora do lado? E ele falou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Lucas 5,31. Olha, aqueles que têm saúde não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Aqui eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que todas as pessoas que estavam ali estavam sãs realmente? Será que havia alguém são? Será que havia alguém que não precisasse de Jesus naquele momento? O que você acha? Será que tinha alguém são? Eu vou fazer uma pergunta. Nos nossos dias, você conhece alguém que não precisa de Jesus? Conhece? Por que algumas pessoas, isso já faz muito tempo que a gente prega o Evangelho, já há muitos anos, por que algumas pessoas, quando a gente prega o Evangelho, elas não se veem enquadradas com a necessidade de Jesus? Eu preguei para algumas mães de filhos drogados, cujos filhos estavam drogados. Lembrando aqui a história dos filhos drogados. Então, mãe com filho drogado. Aí eu vou lá e falo de Jesus para a mãe. Olha, já preguei para o filho, mas a mãe diz assim: não, fala com meu filho é que precisa. Isso já aconteceu contigo alguma vez? Já? De você pregar para alguém e a pessoa diz: não, prega para ele é que está precisando. Já aconteceu? Estou vendo vários irmãos fazendo assim. Isso é comum também nos nossos dias, não é comum? O quê? Alguém dizer: eu não necessito, fala com ele, porque ele é drogado, ele é viciado, ele está endemoniado, fala com ele é que precisa, como se você não precisasse. Jesus fala uma coisa que parece irônica, ele está bom,
Quem precisa são os doentes, os sãos precisam. Se vocês se acham bons, Jesus não está dizendo que eles estão bem. Jesus está dizendo, se vocês se acham bons, vocês não vão estender as mãos para mim. Porque quem precisa de médico é quem está doente. Se vocês se consideram pessoas boas, vocês não vão querer minha graça e meu amor. Esse é o nosso tema com a graça. Como assim, Franco? A graça é assim, irmãos. Ela alcança corações que estão numa medida. Que medida é essa, Franco? É assim. Existem pessoas que se consideram acima da graça, muito boas, não precisam da graça. Isso é uma verdade. Está muito acima. Eu estou bem. Já preguei para pessoas que disseram, nunca matei, nunca roubei, não tenho nenhuma necessidade. Eu preguei para uma nordestina, uma sertaneja, uma ocasião dessa lá em Pôr da Folha, e eu falei com ela, como a senhora espera ver Jesus quando morrer? E ela falou assim, eu espero com as minhas obras ver Jesus. Aí eu perguntei, a senhora acredita que possui obras suficientes para ser justificada diante de Jesus? E ela, eu acredito. Estou vendo Lúcia ali, Lúcia, lá naquele povoado Mucambo. E eu falava para ela, a senhora crê nisso? Ela, eu creio. Então, como é que a graça alcança alguém que se acha bom demais? Bom. Pregando para uma família colombiana de pessoas com muito dinheiro. O homem estava doente, enfermo. Me abraçou, chorou. A esposa estava sã. E ela se colocando acima da graça. Foi uma conversa muito interessante. Porque ela se colocava acima. Eu não preciso, eu estou bem. Mas tem um outro grupo difícil também. Qual é, Franco? É aquele que se acha demasiadamente miserável. E diz assim, não tenho perdão. O que eu fiz é muito grave. O que eu fiz não tem jeito. Como que Deus vai ter misericórdia da minha vida? Como? E se condena, e se culpa, e se coloca tão desprezível que diz, nem Deus me quer. Deus não vai querer um cara como eu. Você conhece gente assim? Conhece ou não? Está balançando a cabeça, alguns conhecem. Talvez até tenha sido a tua história essa, porque essa é a minha história. Eu era aquele cara que eu me achava tão miserável, que eu dizia assim, não tem como. Para mim não tem salvação. Vocês ouviram um rapaz aqui, vocês não estavam aqui, no encontro de jovens, um rapaz chamado Renato, lá de Guarulhos. Ele veio aqui liderando os jovens de Guarulhos, ele trouxe os jovens de Guarulhos, hoje está casado e tal. Mas nós conhecemos esse rapaz no CTM em 2003, 2004, uma viagem. Rafael Maron lembrou dele, 2004. Lembra do Renato? Naquela investida que a gente fez lá para fazer teatro, coisa e tal, ele se converteu naquela época. E ele veio aqui, estava dando testemunho. Ele falou uma coisa muito interessante sobre ele. Ele falou assim, o nécio também reflete. O tolo, ele também reflete. Ele falando, muito drogado, muito doidão, vivendo uma vida de drogas lá em Guarulhos, São Paulo. E ele falou assim, o nécio também reflete, faz uma reflexão.
E eu sabia que eu estava fazendo escolhas erradas. Mas ele chegou a uma conclusão. Qual é a conclusão? Para mim não tem jeito. Eu não tenho jeito. Eu fiz escolhas erradas desde criança, adolescente escolhi errado, e sigo escolhendo errado e colhendo coisas ruins. Quem pode mudar isso? Qual é o meu destino? O meu destino é seguir fazendo coisas erradas. A conclusão que ele chegou. Por quê? Porque ele achava que não havia solução para ele. Agora tu vê dois grupos interessantes, né? Um grupo que não recebe a graça de Deus porque se acha muito bom, e outro grupo que não estende as mãos para a graça porque se acha muito mal. E nós tínhamos isso nos dias de Jesus, e nós temos hoje também nos nossos dias. Jesus falou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Com certeza aqueles que eram sãos, na verdade, não sabiam da sua doença. Não tinham consciência que estavam doentes. Alguns miseráveis pecadores que estavam próximos a Jesus buscavam Jesus para serem curados. Curados do corpo, curados da alma, da psique, curados do coração também. Você pode dizer amém ou não? Quando Jesus se declara médico, porque ele está dizendo, quem precisa de médico são os doentes, ele está se declarando médico, né? Eu estou aqui para ajudar essa turma, né? Ele se declara médico e em algum momento alguém vai dizer, médico, cura-te a ti mesmo. Aí dá todo o sentido para essa expressão. Isaías capítulo 1, do versículo 2 a versículo 6, Isaías vai dizer para aquela geração que eles estavam doentes. Pega o texto inteiro, vai dizer, escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Aí ele vai dizer, toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Eu sei que nós olhamos para nós e temos uma leitura sobre nós. Ontem eu participei de uma reunião de homens, só homens, ali no Quality. Eu estava falando sobre o medo. E eu falei em algum momento sobre o medo de ser conhecido, o medo de ser exposto, o medo de você abrir tua fragilidade para alguém. Isso faz com que os homens, quantos homens nós temos aqui? Levanta a mão, só os homens. Isso faz com que os homens não tenham amigos, ou quando têm, são poucos.
Homem em geral não tem amigo. Olha para as mulheres. As mulheres têm amigas. Mulheres se cercam de pessoas, têm uma conexão mais forte, se relacionam com mais pessoas. Agora, olha os homens. Tem homem que é um poço, é um lobo solitário. Ele se fecha nele mesmo. E muito disso, porque ele tem medo de mostrar sua fraqueza, sua fragilidade. Porque amigo vê. Amigo é aquele que a gente não tem segredo com ele. Se alguém tiver segredo contigo, não é teu amigo. Eu falei de homens que estão casados há anos e suas esposas não o conhecem de verdade. De fato. Estão casados, mas as esposas não sabem. É um mistério. Se entrevistar a esposa, como é seu marido? Meu marido é um grande mistério. Eu não sei quem é ele. Não conhece. Porque eles, às vezes, são bons para falar de outros, mas não de si próprio. São homens assim fechados. Mas eu estava falando sobre a importância do amigo. Jesus tinha amigos. Jesus fez amigos. Jesus tirou o secreto e falou: eu não chamo mais vocês escravos, João 15:15. Eu não chamo vocês escravos, servos. Vocês agora são meus amigos. E ele explica por quê. Porque tudo que o Pai fala comigo, vocês sabem. Eu não tenho segredo com vocês. Mas tem homem que tem segredo com a própria esposa. É cheio de senha. É um mistério. E eu estava dizendo que um dos valores do amigo é que o amigo pode produzir em você feridas boas. Porque nem toda ferida é boa. Na verdade, ninguém quer ser ferido, a gente quer ser beijado, não ferido. Até perguntei para os homens, beijo ou ferida? Todo mundo, beijo. Mas tinha uns dois espirituais, ferida. Eu falei, para com isso. Quem é que quer ferida? Ninguém quer ferida. Mas a Bíblia diz que leais são as feridas daquele que ama. Então, há ferida boa e há beijo ruim. É outra verdade. Então, beijo enganoso, beijo de Judas, não é legal. O beijo da traição não é bom. Então, dizer que todo beijo é bom, que toda ferida é ruim, também é errado. Não é verdade. Tem beijo que é ruim e tem ferida que é boa. Mas só quem pode fazer a ferida boa é quem ama. E o amigo está aí para isso. Para te produzir feridas boas em você. Feridas que vão te ajudar. Mas os homens, em geral, não se abrem para isso. Para serem feridos por aqueles que amam Ele. E falei outra coisa sobre a importância de ter amigos. É você não ter uma percepção equivocada sobre si mesmo. Porque quando você está sozinho, você tem uma visão, uma perspectiva falsa sobre você. Você está só. Até brinquei com os irmãos. Os caras chegaram atrasados para a reunião de homens. Em geral, o cara dá um monte de desculpa, né? Mas tem uma desculpa assim, estou preso no trânsito. E sabe o que é engraçado dizer que você está preso no trânsito? Estou preso no engarrafamento. Sabe o que é engraçado? É engraçado. Sabe por quê? Porque você é parte do engarrafamento. Você também está atrapalhando os outros. O teu carro também está lá tumultuando a vida de outros. Você não fica preso no engarrafamento porque está todo mundo te prendendo, só você está certo. E às vezes você está preso porque está em fila dupla. Às vezes em tripla. E está enrolado para entrar. Tem os caras enrolados aqui. Mas essa perspectiva é a tua. Essa perspectiva é a tua perspectiva. O amigo, ele te permite mostrar uma coisa que você não vê. Quem dirige estrada, você está dirigindo, você tem um carona aqui, às vezes tem um ponto da estrada
que você não vê o que o carona está vendo, porque ele está ao lado, ele tem um outro ângulo de visão. Eu falo isso, às vezes minha esposa não compreende. Eu falei, filha, como é que está aí? Tu está vendo a mesma coisa que eu? Eu falei, não, eu não estou vendo a mesma coisa. Você está num ângulo que permite você ver lá na frente, assim, de um outro jeito. Eu estou aqui atrás desse caminhão, que está cego aqui, eu estou num ponto cego. Tu dá uma saidinha assim, às vezes o cara, né? Vê. Amigo te dá uma outra perspectiva. Ele coopera contigo. E o amigo pode dizer, inclusive, que você está doente. Você está doente. Você precisa de ajuda. Você sabe como é que muitos se convertem? Por causa de um amigo. Que se converte primeiro, recebeu Jesus, ele começa a orar por você, ele insiste contigo, te convida para a reunião, você não vai, você está achando que ele ficou chato, esse cara está chato, chato em castelhano é fome, para o chileno é fome, fulano é fome, canuto, fome, Bíblia, acho o cara chato, acho o cara chatão, pô, o cara é chato. Agora está falando de Jesus comigo, pô. Antes só. Agora, Jesus, pô, o cara é chato, pô. O cara é fome, pô. Agora está falando de Jesus. Mas esse é amigo. E ele vai dizer, você precisa também. Eu posso dizer para vocês que eu fui alcançado por causa do esposo de Celeida, que era meu amigo de copo, que não desistiu de mim. Eu posso dizer para vocês que uma das canções que mais toca a minha vida é uma canção que diz assim, eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãs, sem amigos que com o amor de Jesus mudaram o meu coração, quando sem destino algum eu caminhava para o fim, eles estenderam suas mãos para mim. Eu estava 3 semanas no retiro da igreja lá em Curitiba, com Denise, e eu lembrei os irmãos desses amigos que um dia estenderam as mãos para nós, e falei, manda aí um WhatsApp aí, manda uma mensagem para ele, agradece a ele, diz, poxa, você foi muito importante para mim, porque no meu momento mais difícil, você estendeu suas mãos. Claro, no primeiro momento você acha que ele está chato, que ele não quer teu bem, que ele virou uma coisa religioso, mas quando Jesus entra, teu coração se enche de gratidão. E você louva a Deus, porque aquela pessoa não desistiu de você. Porque quando ela se converte, ela olha para você e diz, ele também é doente. Está doente dos pés à cabeça, ele também precisa de Jesus. E por perseverar, por não desistir, a outra pessoa acaba vindo e depois fica grata e fica que nem a gente aqui cantando aqui, igual uns bobinhos. Eu sei que quando a pessoa que chega aqui não entende nada, esse pessoal é maluco, está cantando, levantando a mão para quem? Tá, mas nós sabemos em quem temos crido e sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Sabemos exatamente quem é o nosso médico. Você diz amém ou não? Você diz amém? Você eu não sei como está a tua saúde agora, moral, mental, espiritual, física, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, Jesus está aqui entre nós, Ele é médico dos médicos, Ele pode curar você do teu coração, da tua alma, dos teus temores. Jesus é maravilhoso, maravilhoso, amém? Alguns podem se achar mais fortes, porque sobreviveram ao Covid, né? Passei pelo Covid. Não, mas eu não me refiro a isso. Às vezes você está aqui
Até porque Deus preservou você para você chegar até aqui e poder ouvir a verdade do Senhor e ser alcançado por essa graça. Você não é melhor que essa graça, você não está acima dela, e nem é tão miserável que não possa ser alcançado. Você está no exato ponto. Deus, essa graça é para todos, amém? Aqueles que se acham bons têm que descer e encontrar a graça de Deus. E aqueles que se acham muito miseráveis, eu posso dizer para você, a mão de Deus chega aí. Chega até onde você está. Não há lugar profundo demais para Deus. Não há. Não há esse lugar, não. Você diz amém ou não? Não há, não há. Não há nenhum poço, nenhum buraco profundo demais onde as mãos do nosso Senhor não alcance. Não alcance. Aí lembrei de uma canção antiga também que diz: pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor, não há nada que façamos que não possa perdoar, não há força nessa terra que o possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos aquele que venceu. Amém? Adoramos a Cristo que venceu. Vou terminar aqui. Vou terminar dizendo para você isso. Você não está acima da graça e você não está num lugar inalcançável. Aí onde você está, o Senhor te alcança. Amém? Talvez você se ache são, sadio. Não precisa dele. Eu te falo, você precisa. Você precisa desesperadamente do Senhor. Tenho conversado com um moço, as 2 semanas que eu converso com ele, termina a conversa, oro por ele, ele cai endemoniado. Uma vez eu orei com o Ideraldo, ele caiu endemoniado, agora com o Sérgio Torres, a gente foi orar, né? Pegou o demônio de novo. É interessante que ele se considera crente há pelo menos 20 anos. E toda a conversa que eu tenho com ele é essa. Querido, você precisa nascer de novo. E ele é aquele cara que quando o demônio pega ele, ele vê. Se ele estivesse lá na macumba, provavelmente ele seria um médium vidente. Ele consegue ver quando o Espírito entra nele e se manifesta. Ele vê, ele tem consciência. Então, ele não é aquele que fica inconsciente. Talvez se ele ficasse inconsciente, ele não iria acreditar em mim, que ele pegou um demônio. Mas como ele é vidente, ele vê. E quando termina, eu pergunto, e aí? Você viu ele? Uns olhos assim, desse tamanho regalado. Diz que sim. Ele tem uma percepção sobre ele equivocada. Em algum momento ele acreditou que era crente mesmo, cristão, porque às vezes o cara muda de religião. Mudar de religião não é conhecer Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Mudar de religião não ajuda ninguém. Você só vai ser um religioso com outro linguajar. Você era um religioso católico, você era um religioso espírita, agora você é um religioso evangélico. Não mudou nada. O teu linguajar vai mudar. Mas o que muda em alguém de fato, que encontrou Jesus, é a vida. O coração dessa pessoa é outro, é transformado.
Jesus garante que Ele te dá um novo coração. Quando você nasce de novo, você não tem nenhuma dúvida. Mas por quê, Franco? Tu vai dizer, porque eu era cego e agora eu vejo. Eu estava morto e revivi. Eu sei disso. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu não tenho dúvidas. Ninguém que verdadeiramente nasceu de novo tem dúvida. Porque se tem dúvida, não tem fé. A fé é justamente a certeza que você tem que Jesus entrou na sua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entrou na tua vida, entrou na tua casa, entrou mesmo, entrou no teu coração. E você não tem nenhuma dúvida. Quando Jesus entra, o rosto se torna mais formoso, porque a alegria do coração fica até mais bonito, mais bonita. Alguém vai achar que você foi no salão de beleza e deu aquele trato. Mas está diferente. Você fala, Jesus entrou. É assim com Jesus. De verdade é assim. Então, dúvida não é de Deus. E todo dia, quer dizer, desses dias que eu conversei com o Simão, mas todo momento eu falo para ele, busque o Senhor. Se comprometa com Jesus, que é outra coisa que os homens têm medo, de compromisso. Se comprometa com Jesus. Assume uma aliança com Ele. Fala com Ele, Senhor, se Tu fizer, vai ser feito, mas se Tu não fizer, eu estou perdido. Se o Filho do Homem te libertar, disse Jesus, verdadeiramente Tu serás livre. De verdade. Mas Ele tem que entrar, Ele tem que tocar. Isso não é uma religião. Não estamos falando de religião. Estamos falando de um relacionamento vivo com aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, é Senhor da nossa vida. Amém? É um relacionamento real, verdadeiro, genuíno. Não tem nada a ver com religião. Eu sei que você pensa que é uma religião diferente, mas não é, não tem nada a ver. É Cristo mesmo. Isso eu estou falando, inclusive, para pais que têm filhos criados na igreja e acham que os filhos são cristãos. Não são, pelo fato de serem sido criados dentro. Talvez tenha todo o linguajar cristão, mas ele precisa ter um encontro real com Jesus Cristo. Amém? Podemos orar? Quem quer orar? Então, vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar. Eu queria que você pudesse dar as mãos à pessoa que está do teu lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que se opõe agora, todo o poder das trevas que se opõe ao Evangelho de Jesus Cristo, que esse poder caia por terra agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que impede as pessoas, todo poder que impede as pessoas de compreender, de ouvir, cai por terra, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Toda parede, toda corrente que prende, tudo que ata, tudo que amarra, seja destruído agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a Tua palavra diz que onde o Teu Espírito está, aí há liberdade. Sopra, Espírito Santo, nesse lugar. Sopra, Senhor. Nós confessamos, Senhor, que não há ninguém nesse lugar acima da Tua graça. E também declaramos que não há ninguém nesse lugar que não possa ser alcançado pela Tua graça. Não tem ninguém aqui, Senhor, que esteja num poço profundo, 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 que as Tuas mãos não alcancem. Todos aqui.
todos aqui estão ao teu alcance, Senhor. E todos aqui precisam de Ti. Todos aqui necessitam de Ti, dependem de Ti, Senhor. Todos nós. Todos nós, todo dia, Senhor. Todo momento, somos dependentes dessa graça, da Tua graça, Pai. Então, Paizinho amado, sopra a Tua graça, derrama a Tua graça, faz do Teu jeito, Senhor, mas não deixa ninguém sair desse lugar sem ter o toque do Teu Espírito, sem ter uma experiência viva contigo, Senhor, sem se render ao Teu poder, sem se render ao Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Pai, hoje está chovendo em alguns lugares, mas nós queremos que a chuva esteja aqui dentro, a chuva do Teu Espírito Santo esteja aqui entre nós, Senhor, em nome de Jesus.